Sabe qual é o segredo para transmitir sentimentos convincentes através das expressões do seu personagem? Pois é, fica comigo nesse vídeo, eu vou te mostrar que a resposta para essa pergunta vai te surpreender. Seja muito bem-vindo ao canal Criando Personagens. Eu sou Tom Bernardes e hoje eu vou falar sobre expressões faciais. Olha, o maior problema que artistas enfrentam é manter a expressão legível com tantas informações de design. Informações estas que podem confundir quem estiver olhando seus desenhos e dificultar a leitura da emoção que você quis passar através do seu personagem. Eu vou te mostrar nesse vídeo como resolver isso compartilhando dicas simples que vão levar o seu desenho de expressão para um outro nível. E ao final desse vídeo eu vou passar dicas importantíssimas sobre como desenhar olhos, a parte do nosso rosto que, na minha opinião, possui a maior importância nas expressões faciais. Mas antes disso, não esqueça, é claro, de deixar o seu like e se inscrever, porque cada vez que eu posto um vídeo novo aqui no canal, você pode estar perdendo algum conceito de design muito importante que eu vou estar me referindo num vídeo futuro. Fora isso, é claro, é um conteúdo de graça e de qualidade. Dá essa força aí pro canal, beleza? Preparado? Então bora! Como diria o genial artista Aaron Blaise, o segredo para dominar o desenho de expressões faciais é que expressões simples e icônicas podem ser transferidas para personagens mais complexos. Eu vou explicar. Eu vou tomar a liberdade de usar os mesmos exemplos que o Aaron Blaise faz nos vídeos dele, para mostrar como um rosto com o menor número de informações possível pode transmitir emoções que são facilmente interpretadas por nós. Quando nós desenhamos algo como isso aqui, é fácil entender quais emoções estamos passando, porque nós estamos acostumados com esse ícone. Bastam algumas linhas e a gente já vai entender que se trata de uma carinha feliz. Vamos fazer agora um rosto bravo. No que consiste uma expressão de fúria? A gente vai, claro, baixar as sobrancelhas e deixar a boca com uma curva mais para baixo. Simples assim. Eu tenho certeza que qualquer um que está assistindo esse vídeo consegue chegar nessa expressão. Agora, como seria uma expressão de tristeza? Eu acredito que, muito provavelmente, você faria algo mais ou menos assim para as sobrancelhas e uma boca curvada para baixo, mais ou menos assim. Todos nós conseguimos entender essas expressões. Esse tipo de imagem simples a gente consegue interpretar muito fácil e muito rápido. Nosso trabalho é transferir essa simplicidade para um desenho mais complexo. Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é, mantendo em mente as expressões icônicas que nós vimos anteriormente, eu vou manter essa expressão muito simples. Agora pensando na forma. Imagine que você tem uma forma tridimensional e você vai aplicar aquelas expressões simples que a gente desenhou anteriormente por cima dessa forma tridimensional. Quase como se fosse um papel por cima de um cilindro, digamos assim. Eu estou fazendo aqui a estrutura básica de um rosto e eu vou fazer aquela mesma carinha feliz, mas agora eu vou adicionar forma, eu vou adicionar algumas sobreposições, como por exemplo da sobrancelha ou a camada de gordura que a gente tem na bochecha. Mas no fundo, não deixa de ser aquela mesma expressão fácil que a gente desenhou antes, a expressão de felicidade. Reparem como a sobrancelha obedece o mesmo movimento que eu fiz anteriormente. Os olhos são uma forma um pouquinho mais complexa, e é por isso que eu vou, ao final desse vídeo, compartilhar com vocês algumas dicas que eu considero fundamentais para você dominar a técnica de desenhar olhos. Tudo relacionado à arte, gente, tem um certo macete por trás, uma dica, uma técnica. Se você não está conseguindo fazer algo, busque se informar ou deixe aí nos comentários se você tiver alguma dúvida, mas tudo tem uma técnica por trás.
Não se desespere. Muito pouca coisa, é claro, existem coisas que a gente precisa ir no feeling, a gente precisa adquirir ao longo da jornada desenhando e a gente vai fazer aquilo meio que inconsciente, mas a maioria das coisas tem uma técnica de design por trás. E é esse o meu intuito nesse canal, gente, sempre passar as regras de design que vão dar um fundamento para você desenhar melhor. Olha o que eu vou fazer na boca aqui do personagem. Basicamente a mesma linha que eu fiz para a expressão de felicidade naquele smile, naquela carinha simples que eu desenhei antes. A diferença é que agora eu estou trabalhando em cima de uma forma 3D, então essa boca vai distorcer um pouquinho, ela vai encaixar nessa forma, vai ter uma certa perspectiva, mas trata-se do mesmo movimento que eu fiz na carinha mais simples. Agora eu vou adicionar um pouquinho mais de massa ali em cima da bochecha, porque quando a gente sorri a gente eleva as bochechas, essa parte da gordura da bochecha se eleva para cima. Vamos dar uma olhada agora na expressão de raiva. Quais são as diferenças nessa expressão que a gente pode observar? As sobrancelhas, principalmente as sobrancelhas, vão baixar um pouquinho e vão sobrepor os olhos um pouquinho. Aí que eu tô falando da massa que a gente tem na sobrancelha, esse músculo facial que vai sobrepor os olhos. Nada muito diferente daquela mesma expressão de novo, a expressão do smile ali, facinha que eu fiz anteriormente. As sobrancelhas obedecem o mesmo movimento, ou muito parecido. E você deve estar se perguntando, é claro, porque eu tenho uma mente telepática e eu estou conectado com a minha audiência, eu tenho certeza que você deve estar se perguntando isso. E está se segurando seus dedos inquietos para digitar para mim nos comentários como eu posso estudar expressões faciais. E eu lhe digo, jovem artista, existem duas maneiras que eu considero muito boas. Claro, imagem, referências de imagem. Existem livros de expressões que são basicamente apenas fotos de pessoas, de rostos, com expressões diferentes, diferentes rostos com diferentes expressões. E é claro, aquela dica clássica que muitos artistas da Disney, animadores, faziam, deixar um espelhinho na sua mesa e sempre que você tiver dúvida em expressões, olhe para você mesmo, faça a expressão. Além de você estar vendo, você fazendo a expressão, você também vai estar sentindo, o que é muito importante, sentir a pose, sentir a expressão. Eu já falei isso em outro vídeo do canal aqui, gente. Se você seguiu, tá com o sininho ativado, você tá por dentro do que eu tô falando. Você vai ter um entendimento muito maior se você interpretar a pose ou a expressão. Vai ficar muito mais fácil para você desenhar aquela pose ou aquela expressão se você estiver realmente interpretando aquilo e sentindo como seu personagem sente. Ó, chega a ser filosófica a coisa. Reparem que eu estou adicionando aqui algumas linhas, pequenas linhas ali, que vão insinuar dobras, rugas. Isso tudo a gente adquire com observação, viu, gente? Essas pequenas ruguinhas que a gente forma quando a gente baixa as sobrancelhas e pressiona elas uma contra a outra, e a boca também, quando fica triste, quando fica para baixo, assim, a gente aciona esses pequenos músculos nas laterais da nossa boca e elas fazem uma certa marquinha.
Agora, legal, Tom, você fez aí um vídeo, explicou sobre expressões, como é fácil traduzir expressões de um ícone mais simples para uma expressão mais complexa, mas afinal, por que é importante saber desenhar expressões? Bom, além de dar mais vida aos seus personagens, em uma produção de animação ou games é fundamental explorar as expressões do seu personagem para que os modeladores e animadores saibam como o seu personagem reage através de diferentes sentimentos. E aí vem a segunda pergunta mais comum: quantas expressões são necessárias em uma produção? Pois saiba que existem expressões básicas que a gente pode trabalhar. São elas: nojo, tristeza, alegria, raiva, medo e surpresa. 6 expressões fundamentais que podem dizer muito sobre a personalidade do seu personagem. Partindo dessas 6, você pode fazer variações e criar expressões específicas que se enquadram melhor com a personalidade do personagem. Se o seu personagem é mais brincalhão, ele vai ter expressões mais cômicas. Se o seu personagem é mais fofo, ele terá expressões com um apelo mais gracioso. Vamos aos exemplos. Eu vou usar aqui 2 personagens que eu criei para a série Tainá e os Guardiões da Amazônia. O primeiro personagem é o Catu. Ele é um personagem, é um macaquinho travesso, brincalhão e muito peralta, então ele vai ter uma expressão de felicidade muito diferente dos outros personagens. Ele tem uma personalidade própria. A maneira como ele sorri, ou como ele fica triste, ou como ele sente medo, surpresa, vai ser especial só para ele. Sempre que a gente for desenhar uma expressão, a gente tem que ter em mente a personalidade do nosso personagem. Se é um vilão, se é um herói, se é um cara mais brincalhão, se é um cara mais atrapalhado, tudo isso influencia nas expressões que o nosso personagem vai ter. É claro que o design cumpre um papel muito importante também para transmitir essa certa personalidade. O Catu, por exemplo, ele tem um sorriso único, porque ele tem um gap no meio dos dentes, que pode dar o ar de alguém mais brincalhão, mais bobo, inocente. Então existem detalhes no design que também vão ajudar nisso, claro. Bom, esse seria o Catu sorrindo, um personagem mais brincalhão, mais bobo, mais travesso. Agora, tem um outro personagem na série que é um personagem mais fofo. Essa é a Suri, é um porco-espinho, e ela representa na série aquele personagem mais infantil, mais fofinho. E por isso, as expressões dela, como um todo, mesmo quando ela fica braba, irritada, tudo tem que ter um ar mais apelativo pro fofo, pro querido, pro meigo. O design aqui também ajuda bastante. A gente vai ter olhos um pouquinho maiores, uma boquinha pequena, com essa boquinha de gato que geralmente traz um ar de fofura também, um narizinho pequeno, sobrancelhinha pequena também, tudo que se parece com um bebê. Isso, inclusive, é uma técnica muito usada para quando a gente quer passar um senso de fofura, a gente se aproxima das proporções de um bebê. Ou seja, cabeça e olhos grandes, nariz e boca pequenos. Percebam a diferença entre os dois personagens. Os dois estão sentindo a mesma emoção, ambos estão alegres. No entanto, a expressão do Catu é muito mais travessa do que a expressão da Suri, que tem um ar mais fofinho. Se você quiser, você pode fazer algumas expressões de um personagem que você criou e me mandar no Instagram, @criando_personagens, que no próximo vídeo eu posso gravar um review para você aqui no canal. Ao final desse vídeo, eu vou analisar o trabalho do meu amigo Thiago, que me mandou os estudos do vídeo da semana passada aqui do canal sobre gesto.
Agora, continuando com outras dicas que eu considero fundamentais para quando a gente for desenhar expressões, tem a seguinte questão. Essa é uma dica muito importante, galera. Presta atenção. Quando você estiver desenhando suas expressões, você precisa lembrar que existem partes na nossa cabeça que são sólidas e outras partes maleáveis. Não é tudo maleável. E é claro, apenas as partes maleáveis comprimem e esticam. O crânio é a parte que não vai distorcer nesse caso. É a parte que eu estou fazendo em azul. A parte mais maleável são as bochechas e o maxilar. Quando sorrimos, comprimimos um pouco mais de gordura nas laterais. E quando desenhamos expressões de surpresa ou com a boca mais aberta, nós esticamos essa forma, mas o crânio permanece intacto. Percebam a diferença aqui. Quando nós sorrimos, a forma do maxilar e das bochechas, ela vai comprimir. Já quando temos uma expressão de surpresa, de medo, a forma vai esticar. E reparem que existe uma compensação na forma. No sorriso, a gente tem uma forma mais esticada para as laterais. Ou seja, quando a gente comprime essa forma, quando a gente fecha o maxilar, sobra massa para os lados. Já quando a gente vai abrir o maxilar, essas laterais vão ficar mais estreitas e a gente vai esticar para baixo. Então existe uma compensação de forma aí. Um conceito amplamente utilizado em animação, o famoso comprimir e esticar. Agora, como eu disse no começo do vídeo, tem algo que eu preciso destacar aqui. Quando a gente fala de expressões, galera, existe uma coisa que é fundamental. Qual é a parte do nosso rosto que é mais expressiva? São os olhos, na verdade. Então é importantíssimo que a gente saiba desenhar eles muito bem. E aqui eu vou compartilhar algumas dicas que me auxiliam muito quando eu vou desenhar olhos. Porque eu sei, galera, eu estou no mesmo barco que vocês. Desenhar olhos não é uma tarefa fácil. São duas formas próximas uma à outra e é muito fácil a gente se enganar, fazer um olho menor que o outro ou não respeitando a perspectiva. Então aqui vai a minha primeira dica. Ao invés de você pensar nos olhos como duas formas separadas, pense neles como uma forma só, conectadas. E digo mais, conectadas com as sobrancelhas. De nada adianta você ter olhos se as sobrancelhas não estiverem juntas quando se fala de expressão. As sobrancelhas assumem um papel importantíssimo na expressão. Então, o que eu quero dizer em manter as formas unidas, juntas? Eu vou aplicar aqui o conceito de continuidade, que eu já falei em outro vídeo aqui do canal, que é basicamente como aplicar uma máscara nos olhos. O que é essa máscara? Por que eu vou desenhar ela? O que ela faz? No que ela me ajuda? Bom, a máscara vai te auxiliar a guiar, a unificar uma linha à outra. Tudo vai se relacionar. As sobrancelhas são uma extensão dos olhos, então elas vão acompanhar esse ritmo dos olhos. A mesma coisa vai acontecer na parte de baixo dos olhos. Um vai estar relacionado ao outro. Ambos vão fazer essa forma uniforme entre eles. Reparem nesse outro exemplo aqui. Olha como a sobrancelha ela é uma extensão dos olhos. A sobrancelha estica para cima, como se o personagem estivesse olhando para algo que está em cima, e o olho, as pálpebras, vão acompanhar essa forma, eles vão esticar juntas com a sobrancelha. O que é literalmente o que acontece com a gente, com os nossos olhos, na vida real. Quando a gente olha para cima, para o lado, quando a gente comprime as sobrancelhas, as nossas pálpebras também vão fechar mais ou abrir mais. Olhem no olho aqui em cima, o que acontece? Numa expressão mais zangada, as sobrancelhas vão baixar um pouco e, por consequência, as nossas pálpebras vão fechar um pouquinho mais. Então, tudo está interligado. A gente tem uma forma específica da sobrancelha e por isso a gente faz essa máscara para entender essa forma, e as pálpebras acompanhando essa forma vai deixar o seu desenho muito mais agradável
e mais uniforme, e vai auxiliar também com o formato dos olhos, não fazer eles muito diferentes um do outro. Mais uma dica sobre olhos que eu quero compartilhar com vocês é a respeito das pálpebras. Só com uma linha mais espessa a gente consegue demonstrar onde está a pálpebra desse personagem. Também, uma outra pequena dica é quando a pupila estiver na lateral do olho, não precisa fazer nenhuma linha a mais ali. Vamos deixar só a pupila, porque isso vai gerar um ruído no design de vocês. E a pupila saltadinha, assim, ela dá uma sensação mais agradável. Parece que existe um volume ali, porque a nossa pupila tem um volume. Então, quando você deixa de fazer uma linha ali, você dá a impressão que essa pupila tem um certo volume, que está extrapolando um pouquinho a forma do olho. Pequenos detalhes no trabalho de linha falam muito sobre o design, gente. Uma linha um pouquinho mais grossa já insinua que existe uma pálpebra ali. Então vamos prestar atenção nisso. E mais uma dica que eu quero passar para vocês é sobre a perspectiva aplicada nos olhos. Muita gente erra nisso aqui, gente. Existe perspectiva no nosso rosto, porque o nosso rosto ele não é flat, ele não é reto. Existe uma leve curvatura nele. Então vamos imaginar o seguinte, é como se a nossa cabeça fosse um cilindro. Quando a gente for desenhar os olhos, a gente precisa entender que a forma do olho que estiver mais próxima da gente vai estar um pouquinho maior e a forma do olho que estiver mais distante vai estar um pouquinho mais achatado. Esses detalhes, gente, fazem toda a diferença na expressão, porque se a gente começa a fazer olhos com uma determinada perspectiva, a gente faz a boca com outra perspectiva, o nosso rosto ele não fica um rosto coeso, não faz sentido. Então isso pode dificultar na clareza dos sentimentos. Todos esses detalhes são fundamentais para a gente transmitir o sentimento da melhor maneira possível. Não são dicas muito difíceis, são simples, mas a gente precisa ter em mente sempre que a gente desenhar. Percebam que cada parte desse cilindro, cada fração dele vai diminuindo conforme ele vai se afastando da gente. E a mesma coisa vai acontecer com os olhos que a gente está desenhando. Eu espero que eu tenha ajudado você com alguma coisa nesse vídeo, que você possa ter aprendido algo novo. E é claro, a sua participação é sempre bem-vinda, então não esquece de comentar caso você tenha alguma dúvida ou caso você tenha alguma sugestão de tema que você gostaria de ver aqui no canal. E também não esquece de se inscrever e deixar o seu like, é claro. A partir de agora, eu vou dar um review nos estudos que o Thiago me mandou lá no meu Instagram, com base no vídeo de gesto que eu postei aqui no canal. Fala, Thiago, muito obrigado pela sua participação e por ter compartilhado seus estudos comigo. Eu vou começar aqui pontuando as coisas que eu gostei. Eu gosto muito dessa estilização que você fez aqui nessa mulher aqui. Isso é muito importante porque demonstra que você não está preocupado demais na anatomia. Isso aqui é pouquíssima informação e já fala um monte sobre a expressão dela. Eu consigo sentir realmente o que ela está pensando, que ela está num momento reflexivo aqui. Então isso aqui foi muito legal da sua parte de fazer. A mesma coisa para esse personagem. Olha como ele é pequeno e expressivo. Eu consigo entender bem aqui a relação desse personagem, olhando para cá, sem ter muita informação. Agora, o gesto que eu acho que poderia melhorar um pouquinho é esse gesto aqui do ciclista, tá certo? Eu acredito que o seu gesto ele ficou um pouquinho tímido demais. Lembra dos ângulos que eu demonstrei no meio do vídeo? Repara como o seu ângulo ele está muito reto, né? Se a gente traçar uma linha paralela ao chão, o seu gesto ele ainda está muito alinhado com essa linha reta que a gente tem aqui. E o nosso cérebro faz muito disso. Então o que a gente precisa fazer? Principalmente em cenas de ação, tá certo? As cenas de ação geralmente são bem desequilibradas, ou seja, você vai mudar esse ângulo da pose, ok? A gente vai inclinar essa pose um pouquinho. Eu vou exemplificar aqui do lado. O que eu noto aqui nesse ciclista? Eu reparo que
pose, a linha de ação dele, ela é curva, ela é mais ou menos assim. Porque ele tá fazendo uma curva aqui. Então eu vou focar nessa linha de ação primeiro e adicionar o personagem por cima. Presta atenção também nas formas negativas. Lembra das partes negativas do personagem? Aqui a gente tem muito pouco espaço negativo no seu. Então eu acho que a gente pode usar da parte negativa desse personagem para dar mais leitura. Então acho que seria mais ou menos assim, a gente adicionou um pouquinho mais de ação para a pose dele e um pouquinho mais de movimento. O mesmo vale para esse aqui de trás, eu acho que ainda temos um problema de silhueta dele. De novo os espaços negativos daqui que estão nos atrapalhando, então vamos deixar um pouquinho mais claro aqui a pose dele, a gente entender que ele está pedalando. Bom, acredito que é isso. De novo, muito obrigado, Thiago. Espero que tenha ajudado alguma coisa. De novo, eu gosto muito do que você fez aqui em cima, desse trabalho de linha que você fez aqui, mas eu acho que nessa parte dos ciclistas aqui você poderia ter abusado um pouquinho mais dos ângulos, né? Deixando essa cena com um pouquinho mais de ação. Beleza? Por hoje é isso, meu povo. Um forte abraço e até a próxima.